Oi, tudo bom? Estamos aqui mais um dia para compartilhar o livro de Mateus, capítulo 19. E antes de começar, eu quero compartilhar aqui com você uma experiência que eu acabei de ter. E não sei como que são os seus momentos de oração, de busca da presença de Deus. Que você aproveite a oportunidade que você está parando agora para, de alguma forma, aprender algo da palavra e ouvir a palavra, para também ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor, Ele, a todo tempo, Ele busca se relacionar conosco através de vários meios, pessoas, a palavra, louvores, mas a oração é um dos meios limpos pelo qual o Espírito Santo fala conosco sem intermediações, é algo mais direto. Que você peça ao Senhor experiências nesse aspecto. Peça ao Espírito Santo que fale de forma clara e que você também busque se esvaziar das suas ansiedades, preocupações, que, no meu caso, são sempre os fatores que me impedem de ouvir a voz de Deus. Todas as vezes que eu estou muito atribulado, muito preocupado com alguma coisa, eu até corro de orar, quando na verdade deveria ser o maior motivo de eu estar orando. Mas eu sei que quando eu oro com muitas preocupações da minha mente, eu não consigo focar na voz de Deus. Então eu tenho me dedicado nos últimos anos a buscar de uma forma diferente, e isso tem sido acentuado no último ano, nos últimos meses, nos últimos dias. E o melhor proveito dessa relação, sem dúvidas, é a certeza de que não estamos sozinhos em nossas dores, em nossas alegrias, em nossas conquistas, em nossas perdas. Seja como for, você tem um Deus que está olhando a todo instante. Ele fala a todo momento. A diferença é que, às vezes, nós prestamos atenção. E aí, isso traz muita alegria, ou seja, trata o nosso emocional, diminui a pressão sobre o nosso físico e aumenta a nossa conexão a nível espiritual. Então, nós somos tratados em corpo, alma e espírito. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu livre acesso ao Senhor através do teu Filho Jesus. Eu ouvi hoje que o Senhor é o único disponível, diferente de homens, de líderes religiosos, de grandes empresários, que raramente se consegue acessar a essas pessoas de uma forma tranquila. O Senhor está acessível e não importa quanto tempo nós temos de busca, o Senhor está acessível para aqueles que estão há décadas obedecendo e cumprindo os teus mandamentos, e o Senhor está com livre acesso, disponível para aqueles que acabaram de entender um pouco de quem o Senhor é. Obrigado por toda essa liberdade que o Senhor nos dá, e obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado nos dias bons, nos dias maus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de presente para compartilhar a tua palavra. Sê conosco e se revela através da tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estou fungando, porque eu estava chorando, já falei, choro fácil, então talvez eu não vá chorar hoje aqui enquanto eu estou compartilhando o texto. Hoje eu estava um pouco triste porque saiu no canal o capítulo 2 de Mateus. Como eu tenho gravado, eu estou postando ao longo desse período. Então, hoje nós estamos no dia 19, capítulo 19.
E foi postado exatamente hoje o versículo, o capítulo 2. Só que na hora de gravar, comeu uns 8 minutos de explicação da palavra. E como eu estava gravando com 2 telefones, foi até o dia que o celular caiu, não sei se isso tem alguma coisa a ver, eu acho que não. Mas perdi uma sequência do vídeo. Ficou pelo menos, e o mais importante que foi o capítulo todo lido, e depois na explicação ficou só o final. Então ficou até um vídeo de 12 minutos e alguma coisa. Quando você chegar aqui, você vai saber dessa história. E isso me entristeceu. Poxa, eu estou tirando um tempo, me dedicando, buscando ao Senhor, buscando uma revelação específica para cada capítulo, pedindo inspiração ao Senhor. E aí aconteceu isso, eu estou fazendo iluminação, câmera, ambiente, tenho me dedicado de fato, porque eu quero que seja algo que, com os meus limites, as atuais ferramentas que eu tenho, eu quero que seja algo importante para você, porque está sendo para mim. Tem me edificado, tem me ajudado na minha dedicação devocional, além da que eu busco, da leitura que eu faço em paralelo com esse momento. E esse momento está sendo muito precioso, porque não adianta a gente aprender de Deus e não compartilhar. Então isso para mim faz muito sentido. E aí eu estava triste, eu orei, eu fui para a academia e falei com Deus, e eu vi um pastor e ele falou o seguinte: no início da minha trajetória eu não era conhecido, e muitas vezes eu falei para um público de 2, 3, 4, 5 pessoas, e por muitos anos falei para 15 pessoas. Hoje eu estou falando para 6.000 pessoas aqui, e tem mais de 1 milhão de cópias do meu livro vendido, e eu tenho um ministério internacional. Mas eu lembro dos dias que as coisas davam errado e dos dias que eu não conseguia ter sucesso naquilo que eu estava me predispondo a fazer. Eu acredito que na nossa caminhada existe uma oportunidade, um desafio para cada oportunidade, e esse desafio nos amadurece na trajetória e nos faz compreender melhor o prisma e a versatilidade de Deus atuando sobre as nossas emoções, os nossos pensamentos, e nos transformando. E aquilo que muitas das vezes para alguns faz parar, para outros motiva a continuar. E eu venho aqui com muita alegria continuar aquilo que eu comecei, porque eu tenho certeza que, ainda que eu tenha cometido algum erro ou me expressado de uma forma não totalmente certa na explicação de um capítulo, ou trago uma interpretação superficial a respeito de algum ensinamento, eu tenho me dedicado a fazer isso, e isso está gerando frutos para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos e para você. Então, que você não pare mesmo quando tudo aparentemente estiver dando errado, ou se algo fugir do seu controle, ou se não ficar tão perfeito quanto você gostaria. Não pare. Capítulo 19, vamos lá. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois,
mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Perguntaram-lhe eles: Ei, Desculpa. tchau. Ela estava na rua, chegou agora. Continuando. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Olha que legal. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Um assunto um pouco delicado, ele é simples, mas é muito sério. Tem um certo nível de profundidade aqui. Vamos lá. O objetivo do casamento é que o homem e a mulher se tornem um só em Deus e procriem e criem família. Família sempre foi, sempre será um projeto que nasceu no coração de Deus. Ele nos orienta a constituir família. Jesus veio de uma família, então é algo que Deus ele busca, ele quer, agrada a ele. É no âmbito familiar que tudo se cria, tudo se constrói, os valores, as emoções, a moral, e tudo acontece ali. Se Deus uniu, como que o homem pode separar? Aí entra a dureza do coração do homem. Por isso, Moisés dá uma liberdade ou opção que não é a opção original, mas é uma permissão para que, devido a uma traição, uma imoralidade sexual, haja o divórcio nessas condições. E aí existe uma permissão espiritual para que esse vínculo seja quebrado. Logo, todas as outras alternativas não são alternativas que Deus se agrada, e inclusive essa ele não se agrada. Por isso, é importante que haja um namoro, que haja o conhecimento dessa pessoa antes do casamento. Eu já ouvi um pastor falar que quem não investe em seleção, investe em treinamento. Ou seja, se você não selecionou muito bem no momento da contratação, depois vai ter que investir muito em treinamento para manter essa pessoa do seu lado. Então que de alguma forma isso leve você a compreender a seriedade que é a união. Tanto que existe a opção daqueles que não se casam, e eu conheço pessoas assim, para servirem única e exclusivamente o reino de Deus. Existem, como citado aqui, eunucos, são pessoas que se abstiveram de qualquer relação sexual e não se casam, não se dão em casamento e vivem para um propósito, único e exclusivamente esse propósito. Eunuco é muito citado em reinados, homens que eram cuidadores de rainhas, então eu tinha essa questão. Mas existe essa opção
Paulo, por exemplo, era um eunuco, ele não se casou e ele dá essa orientação: se você puder, faça igual eu fiz. Estão ouvindo o chorinho do Alves? Alves, vem aqui. Karen chegou, ele fica querendo ir pra fora. Vem pra cá, vem aqui. Vem, olha lá. É ele que tá chorando. Olha lá. Então Paulo é um desses exemplos. É possível. Jesus é um desses exemplos. E leva ele, B. Foi embora. Então existem exemplos de sucesso. Não sei se... eu não quero chutar aqui, mas os exemplos assim maiores de eunuco, Paulo e Jesus. Continuando. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Legal que mais uma vez cita crianças e mais uma vez cita Jesus permitindo, autorizando e deixando claro a importância das crianças estarem próximas à palavra. As crianças foram levadas ali para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os pais que fizeram isso, ou as crianças que escolheram estar ali, foram ali para receber uma bênção do Senhor, as bênçãos diretamente das mãos de Jesus. É algo muito precioso você colocar uma criança diante de Deus e essa criança já ter experiências com o Senhor desde criança. Isso é muito significativo. Eu tenho certeza que marcou a vida de cada uma dessas crianças esse contato com Jesus. Porque quando somos pequenos, a gente lembra com muita certeza aquilo que a gente viveu. As experiências são muito marcantes e elas ecoam por toda a nossa vida, de alguma forma. Eu e você somos fruto da infância que nós tivemos, do aprendizado. E a maior parte dos aprendizados, quando eles fixam na infância, nunca mais a gente esquece. Que você e eu possamos ensinar nossas crianças no caminho, juntamente com elas. Em algum momento vamos falar sobre esse assunto novamente, mas é significativo que uma criança esteja desde a sua infância em contato com as bênçãos e com as ministrações e com o conhecimento da palavra. Infelizmente, tem muitas crianças crescendo longe dessa verdade, desse caminho, porque os pais se afastaram por algum motivo. Então, eles até têm conhecimento, mas não ficou, não passou. Que façamos diferente, que nós possamos escolher e também ter paciência com as crianças no momento do culto. Tenham paciência, se uma criança está mais elétrica, melhor ela elétrica, fazendo bagunça ali no momento do culto, mas estando dentro da igreja, do que ela estando em qualquer outro lugar. Então, vamos ter paciência com nossas crianças no decorrer dos cultos. E se você puder, vai lá, ajuda o pai, ajuda a mãe. É difícil para o pai e para a mãe, já convive com a criança todo dia, às vezes quer sentar ali, está estressado, cansado, quer ouvir uma palavra e a criança está agitada e o ambiente às vezes não é propício. Não são todos os ministérios que têm uma igreja voltada ou um ministério voltado para crianças, infelizmente. No ministério onde eu faço parte, existe uma igreja da criança, ministras do evangelho que se dedicam a compartilhar a palavra num formato que as crianças compreendam. Então, isso tem muito valor, tanto que Jesus deixa registrado. E ainda fala pra gente
ser humilde como as crianças. Continuando. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Como em várias circunstâncias, Jesus ele pega aprendizados humanos, circunstâncias e ocasiões 100% naturais e faz uma analogia com o espiritual. Fala das coisas do alto. Nesse momento, nessa oportunidade, já no final do texto, Jesus deixa claro que não importa quanto nós façamos para o ministério, em gratidão ao Senhor, através da doação do nosso tempo, da nossa vida, das nossas finanças, nós seremos recompensados. E o nosso objetivo não é fazer para ser recompensado, mas porque fizemos, seremos. Esse é o ponto. E ele dá uma oportunidade linda para aquele jovem. Era um jovem porque Jesus teve muita calma. Ele fala sobre... calma no sentido de... Ele foi detalhista. Ele não jogou uma pergunta. Ele respondeu. É interessante porque quando os fariseus se achegam a Jesus para perguntar algo, Jesus normalmente responde com outra pergunta. No entanto, aqui nessa oportunidade, Jesus respondeu: faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Ele vai enumerando. Jesus conhecia o coração daquele jovem. Ele sabia a necessidade daquele jovem. Aquele jovem queria ser amado, reconhecido. De alguma forma ele queria, tanto que ele se preocupa com a opinião de Jesus. E Jesus fala: se você está fazendo essas coisas, então você está no caminho. E ele enumera, e o jovem vai e fala: mas eu estou fazendo tudo isso. E ele realmente estava, senão Jesus ia falar: mas tal coisa você não está fazendo porque disso, estou vendo aqui.
Jesus poderia fazer isso, mas ele não faz, e eu tenho certeza que aquele jovem era um jovem temente, era um jovem bom. Tanto que nessa versão não, tem uma versão que esse jovem se aproxima e fala: bom mestre, que farei para herdar? E aí Jesus responde: bom é só Deus, tá? Esse negócio de bom aí não vem querendo ser bom não, porque a gente não tem nada de bom. O que existe de bom em nós vem do Senhor. A nossa bondade não é nossa. Nós temos maldade, nós temos desejos da nossa carne, interesses, mas o Senhor é plenamente bom. Ele é o único que faz sem esperar nada em troca. E quando correspondemos, recebemos muito mais do que somos capazes de dar. E o lindo desse texto, que sempre me chama a atenção, eu ouvi isso há muito tempo e eu guardo comigo. Não lembro se eu ouvi ou se foi uma interpretação, mas Jesus chamou pouquíssimas pessoas para andarem com ele. A maior parte desses que ele chamou se tornaram discípulos. Não me recordo outros a quem ele chamou que não eram discípulos. E esse jovem foi chamado. Vai, toma essa atitude, vem e me segue. Esse discípulo, esse jovem, poderia ter se tornado um discípulo. Poderia. No mínimo, ele estaria próximo de Jesus e ele veria de perto o que ele precisava ainda avançar na vida dele para alcançar uma profundidade de relacionamento. Ele teria contato com Jesus, mas ele abre mão de ter esse relacionamento mais profundo, além da palavra, além da lei, além da legalidade. Ele poderia ter vivido a graça, o amor e a proximidade com esse Deus por intermédio de Jesus. Mas ele se afasta triste, porque ele tinha muito dinheiro. E Jesus completa falando que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque aqueles que deixam qualquer coisa tomar o lugar de Deus em suas vidas, retiram a liberdade de ter coisas, mas não pelas coisas, e sim porque amam e buscam a Deus e seguem princípios. Não existe problema nenhum em ter muitas coisas, em ser próspero, em ter bens, mas esses bens não podem tomar o lugar de Deus, e o seu relacionamento com Deus não pode ser para buscar bens. Eu compartilhei ontem e hoje com duas pessoas diferentes a respeito de Salomão. Ele, na primeira oportunidade de relacionamento com Deus, Deus deu para ele um presente pela atitude que ele teve de ser uma pessoa realmente correta e tal, temente, buscou a Deus, fez sacrifícios assim, muito além do que deveria. Ele construiu um templo lindo para honrar a Deus e sacrificou e exaltou o nome do Senhor, e Deus dá para ele a oportunidade de fazer uma escolha. Salomão escolhe por sabedoria e Deus acrescenta bens, riqueza. O ponto é, Salomão teve uma experiência com Deus que lhe garantiu sabedoria, poder, dinheiro. E depois? Os livros de Salomão, Provérbios, e tem alguns livros que ele escreve, Salmos, Cantares de Salomão, e em um desses trechos escrito por Salomão, ele fala que tudo é vaidade. Ele construiu palácios, ele teve muito dinheiro, considerado o homem mais rico de todos os tempos, o homem mais sábio de todos os tempos,
um homem com muito poder, muito reconhecimento. Reis e rainhas vinham de seus reinos para visitar Salomão, para ouvir os ensinamentos dele. Mas, infelizmente, o resumo da vida dele é que tudo isso é vaidade. Por quê? Porque ele se dedicou a usar aquilo que Deus deu para ele, um talento lindo, um dom lindo, mas ele usou só para conquistar coisas. Ele não fez desse talento uma ponte forte para se aproximar do Senhor em profundidade. Tanto que nós não vemos uma relação pessoal como a de Davi. Davi tinha uma relação muito mais próxima de Deus, muito mais. E olha que Davi vacilou muito, mas ele era um homem que buscava a face do Senhor. Por isso que Davi é lembrado por ser um homem segundo o coração de Deus, e Salomão é lembrado porque era sábio. E aí? Prefere as coisas desse mundo? Ou prefere ao Senhor, porque Ele é o dono do ouro e da prata e as demais coisas vos serão acrescentadas? Então, confia nele, se entrega a Ele e o mais tudo Ele vai fazer na sua vida. A consequência de estar nesse caminho de entrega e também colocando diante de Deus as suas demandas e os seus anseios, suas preocupações, mas coloca essa relação na frente de tudo e se aproxima dele, ainda que lhe custe coisas, ainda que lhe custe coisas. Servir a Deus custa caro para a nossa carne, porque é muito mais fácil dar ouvido às ambições, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, e aí viver aqui na terra fica mais confortável. Quando nós queremos viver princípios espirituais aqui na terra, nós temos que fazer uma força muito grande que só acontece de fato quando nós temos a ajuda do Espírito Santo, intervenção direta do Senhor na nossa vida, porque por conta própria a gente não consegue. É por isso que é difícil. Mas é difícil para todos nós e se torna possível por meio dele. Que Deus nos abençoe, que Ele continue a nos orientar, nos discipular e que nós possamos entender e fazer e abrir mão do que tivermos que abrir mão para seguir a Ele. Que Deus nos abençoe. Um abraço.